Bora para a aula módulo 29, lei de Stevin, aplicações também da lei de Stevin. Então, vamos analisar a pressão exercida por uma coluna de um líquido. Na aula passada a gente viu que é densidade e pressão, tá? Ficou bravo com os caras do ensino médio exato, deu uns murros ali na parede, ó, quebrou tudo, tá vendo? Depois eu vou ter que consertar com os aluninhos do ensino médio. Isso mesmo. Boa. Na aula passada a gente viu densidade e pressão, hoje a gente vai ver a pressão exercida por uma coluna de líquido e na aula que vem a gente vai trabalhar com lei de Pascal e Arquimedes, tá? Então vamos lá, pressão exercida por uma coluna líquida. Uma coluna de um líquido homogêneo exerce uma determinada pressão sobre o que está embaixo dela. Essa pressão é simplesmente o peso desse líquido que está em cima daquela região que a gente está analisando. Então, imagine que eu tenho um líquido num recipiente, a pressão exercida aqui embaixo é devido ao peso de todo esse líquido aqui em cima. Mas a gente já viu que pressão é força sobre a área. Então, a pressão hidrostática da coluna do líquido vai ser peso, né, que é a força que está pressionando a parte lá de baixo, dividido pela área. Tá? Peso da coluna de líquido e a área da base. Mas o peso da coluna de líquido é mg. Então fica mg sobre a área. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês tirarem o print. Coloca a cabeça deles aí na parede, vai ficar legal. Se pagar R$10, eu dou uma lição no povo do ensino médio. Não, não, pode deixar que eu faço isso. Se preocupa não. Se preocupa não. Dá um jeito neles. É que a gente está sem aula física, senão já era. Prof, se a parte de baixo de um copo for muito fina, dá para o líquido quebrar o vidro, dependendo da coluna de líquido, sim. Tá? Dependendo da coluna de líquido e da estrutura desse recipiente, pode ser que quebre sim. Tá bom? Por isso que quando você vê essas represas, né, represa que tem muita água, a base da represa, imagine que aqui é tudo água, a base da represa é feita assim, ó, tá? Porque a parte de baixo que sustenta muita pressão precisa ser mais grossa, mais resistente do que a parte de cima que tem pouca pressão, tá? Mas precisa ter uma quantidade considerável de líquido ali, tá? Então, ó, pressão hidrostática é mg sobre A, mas não é essa fórmula ainda não, tá? Não é essa fórmula que a gente vai chegar numa outra. Então, tirem um print e vamos continuar. Então, pressão é mg sobre A, peso sobre a área, e a gente pode escrever que a massa do corpo como produto da densidade vezes volume, né? A gente viu na aula passada, a densidade é massa sobre o volume, então a massa é densidade vezes o volume. E a coluna, o volume da coluna é dado pelo volume de um cilindro, ou seja, área vezes altura. Então, a massa, que é densidade vezes volume, fica densidade vezes área vezes altura. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e eu vou colocar aqui dentro, para aparecer a pressão hidrostática da coluna de um líquido, tá? Então, tirei um print, mais um. Estou só provando para vocês a fórmula, mas vocês vão trabalhar já com a fórmula direta. E vamos lá, vamos colocar agora esse elemento na pressão hidrostática. A gente viu que ela é mg sobre a área, e a gente viu que a massa é densidade vezes a área vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ficar μA vezes H vezes G dividido pela área. A gente pode cortar as duas áreas e fica μGH. A aula passada você estava falando de soco inglês, e essa você está falando de dar uma lição nos alunos do ensino médio. Meu Deus, prof. Christian, pega pesado comigo, hein? Senão eu vou te encontrar, eu te acho, hein? Olha lá. Ó, a pressão hidrostática, então, é μGH, onde esse H é a altura do líquido e o μ é a densidade do líquido. O G é a gravidade, né? Brincadeira, brincadeira. Isso aí, isso aí. Ó, então, gente, essa é a pressão exercida pela coluna de um líquido, tá? μGH, μg nas alturas, μGH. A pressão hidrostática depende da densidade do líquido, porque se o líquido for muito denso, vai causar, tem um maior peso, tem uma maior pressão devido àquela coluna. Eu sei onde você mora. Boa, Marelice, boa. Christian, eu sei onde você mora, hein? Olha lá, hein? Então, μGH. Tá?
Depois dessa aula, o Dalarme foi demitido. Ai, ai. Ó, dúvida, gente? Até aqui, dúvida? Tranquilo? Ok. Essa daqui é a pressão exercida por uma coluna líquida. Agora, vamos analisar as unidades de pressão. Vamos rever as unidades de pressão. No sistema internacional, a gente tem força sobre a área, Newton por metro quadrado. E isso a gente chama de Pascal, Blaise Pascal. Na prática, a gente também usa ATM. E 1 ATM é aproximadamente 1/10 a quinta Pascal. Tá? A gente normalmente usa próximo de 1/10 a quinta Pascal. Opa, deixa eu voltar. Isso a gente viu na aula passada, só relembrando, tirem um print. E continuando. Outras unidades de pressão. Em centímetros de mercúrio. Vamos calcular a altura da coluna de mercúrio exerce numa pressão de atmosfera, ou seja, em 10 a quinta Pascal. Imagine que eu tenho uma coluna de mercúrio aqui, H de mercúrio, e a pressão hidrostática do mercúrio é a densidade dele, a gravidade e a altura dessa coluna. A densidade do mercúrio é 13,5 mil quilogramas por metro cúbico. A pressão atmosférica local, 10 a quinta Pascal, então fica 13,5 10 a terceira. Não, tem que estudar, Vinícius. Vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura da coluna do líquido de mercúrio, que a gente vai ver, quando fizer essa continha, dá 0,76 metros, ou 76 centímetros, ou, como muitos estão acostumados a ver, 760 milímetros. Tá? Pois é, mais um cursinho. Ó, um futezinho, o futezinho é top. Então, a coluna de mercúrio para um ATM, que é 1/10 a quinta Pascal, é 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Uma coluna de mercúrio, então, de 76 centímetros, exerce uma pressão de um ATM. Então, um ATM, 76 centímetros de mercúrio, 10 a quinta Pascal. Tá? Essa é a relação, é a melhor relação para gravar, porque você tem todos os elementos importantes aqui, ATM, mercúrio e Pascal, tá? Blaise Pascal. Então, tirem um print. Ok. Agora, vamos analisar a pressão em metros d'água. Essa pressão em metros d'água, gente, é útil para você simplificar alguns exercícios, tá? A ideia é a seguinte, ó, vamos calcular quanto que vale a altura da água para uma atmosfera, ou seja, para 10 a quinta Pascal. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para mercúrio. Pressão atmosférica local, densidade da água, gravidade e altura. A densidade da água, 1 metro cúbico tem 1000 quilogramas. Esse é um número bom de se gravar, hein? 1 metro cúbico é a relação da água para volume, massa e volume. Tem 1000 quilogramas. Uma caixinha de 1 por 1 por 1, né? Um cubo ali de 1 por 1 por 1, uma piscininha assim, tem 1000 quilogramas de água. Tá? E, bem, a pressão hidrostática, né? Nesse momento eu estou calculando para uma atmosfera, então 10 a quinta Pascal, densidade da água é 10 a terceira, gravidade vale 10 e a altura da água é o que eu vou descobrir e é 10 metros. Ou seja, a cada 10 metros eu tenho 1 ATM, ou 10 a quinta Pascal. Tá? Então, uma coluna de 10 metros exerce um ATM, 10 metros de água, 10 a quinta Pascal. Por que isso é útil para a gente? Vira e mexe, você vai ter um exercício que está assim, ó, eu tenho uma piscina com uma profundidade, deixa eu marcar aqui as bordas da piscina, uma piscina com uma profundidade, sei lá, ele fala de, pega um ponto qualquer aqui, e ele fala, aqui eu tenho 50 metros. Daí ele pergunta, quanto vale a pressão? É água, quanto vale a pressão aqui?
Tá torto, né? Ó, quanto que vale a... Perfeito, Rodrigo. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, show. Gostei de ver. Quanto que vale a pressão aqui então, gente? Se a cada 10 metros tem 1 atm, quanto que vale a pressão aqui? Digam aí para mim. Quem acertar, eu falo o nome. Por enquanto, só o Rodrigo. Rafael, perfeito. Christian, show. Sofia, perfeito. Nossa, agora teve tanta resposta. Não, não, mas ninguém. Ó, peraí, gente. Agora vamos parar aqui. A cada 10 metros tem 1 atm. Então, se você pensar 50 metros na hora, você fala, putz, 5 atm. Porque isso aqui está aberto para a atmosfera. E aqui eu já tenho 1 atm. Então, a cada 10 metros, aumenta 1 atm. Se eu já tinha 1 e vai aumentar 5, a pressão aqui vai ser 6. Tá? Então, 6 atms naquele ponto, porque 50 metros aumentou 5. Como eu já tinha 1, então agora são 6 atms. Tá? Então, fiquem ligados nisso, que pode ser pegadinha, mas é uma conta muito fácil. Desci 10 metros de profundidade, aumentou 1 atm. Perfeito, Pedro. Se fosse fechado isso aqui, ó, se isso aqui fosse fechado, daí não teria esse 1 atm, e daí sim seria 5 aqui. Tá? Seria 5 aqui. Quantos ATMs que um ser humano suporta? Olha, não sei quantos ATMs suporta, mas eu faço mergulho, né? Mergulho de profundidade. E eu sei que o meu grau, que tem um breveto, tem um tipo um nível onde você pode descer, né? Até tanto de profundidade. E o meu máximo é de 50 metros de profundidade, mesmo assim é algo punk, tá? Descer 50 metros é puxado. Tem pessoas que chegam a 70, 80, mas o máximo eu desconheço, tá? Não sei quantos o corpo aguentaria, mas só para você ter uma ideia, 50 metros de profundidade você faz várias escalas, né? Para descer não é tão problema, mas para subir são várias escalas para descompressão, tá? Então, eu acho que o problema seria até o retornar para a superfície. E, ok, esporte eu gosto. Então, tirem um print e vamos continuar. Agora, a lei de Stevin. A lei de Stevin fala sobre a pressão numa certa região de um líquido. A gente vai calcular a pressão num ponto A, e esse ponto A está distante da superfície livre da atmosfera, né, que está aberta para a atmosfera, de uma altura H. Então, a ideia é a seguinte, a pressão nesse ponto A, ela é a atmosférica local, mais a pressão devido a essa altura. Senão o sangue borbulha, exato. Senão o sangue, ele aumenta o volume e daí você tem sérios problemas, tá? Desbravador dos mares é ótimo. Tem que ir compensando, isso mesmo, isso aí. Então, ó, a variação de pressão aqui entre o ponto O e A é a pressão hidrostática. Então, a pressão no ponto A é a atmosférica local, mais μGH, que é a hidrostática. Ou seja, vem essa formulinha aqui. Essa é a lei de Stevin, tá? Ela fala o seguinte, a pressão num ponto qualquer é a atmosférica local, mais μGH. Deixa eu testar o áudio aqui. Testando. 1, 2, 3, testando. Melhorou? Aí, ok, perfeito. Show. Obrigado por avisar, gente. Tá? Melhorou? Ok. Então, ó, a pressão em qualquer ponto do líquido é atmosférica local. Claro, se isso aqui estiver aberto para a atmosfera, mais a pressão devido à coluna de líquido que tem até aquele ponto A. Tá? Lei de Stevin. E essa pressão total, então, é a soma da atmosférica e a... Opa, deixa eu voltar. E a hidrostática. Tirem um print. Print e vamos continuar. Então, lá está o Dalarme mergulhando, né,
gráfico da pressão que atua em um mergulhador na superfície. Na superfície ele já tem um ATM, né? Então, um gráfico da pressão já começa com um ATM. Se eu desço uma certa profundidade, sei lá, se eu desci 10 metros, aumentou mais um ATM, a pressão no ponto que eu estou é a atmosférica local mais μGH. Notem que vai depender, a densidade do líquido não muda, a gravidade não muda. Só a única coisa que muda é a altura, e isso aqui está elevado a 1. Então, é uma função do primeiro grau, coeficiente positivo, isso significa que é uma reta, e é uma reta crescente, tá? E se eu afundo ainda mais, tem uma altura ainda maior, a pressão fica maior, e daí aqui está o meu gráfico da pressão. Eu gostei que o mergulhador está soltando bolha, boa, né? Então, ó, esse é o gráfico da pressão em função da profundidade do mergulhador, tá? É uma função linear, porque esse H está elevado a 1. Tirem um print. E se eu olho para esse ângulo aqui, a tangente do alfa mostra para a gente o coeficiente angular, né? Tangente do alfa está mostrando para a gente isso aqui, ó, μ vezes g, tá? É numericamente igual a μ vezes g. Isso aqui é mais matemático do que físico, né? Brincando com um gráfico aqui. Então, mais um print. E vamos lá. Quanto mais fundo, maior a pressão. Pressão depende da profundidade, né? Então, é por isso, ó, o que eu tinha comentado com você, Christian, ó, a pressão aumenta devido à profundidade e nas barragens, a espessura dessas barragens vai aumentando conforme a profundidade aumenta também, porque esse cara aqui, lá embaixo, fica com uma pressão absurda, né, devido à coluna desse líquido. Então, mais um print. Voltar rapidinho, vou voltar rapidinho para o último slide. Tirei um print aqui e vamos voltar rapidinho. Aqui. Dá um OK. Foi. Agora, a experiência de Torricelli. A experiência de Torricelli, essa coluna seria... Não é o volume, é a altura. Ó, essa coluna, na verdade, é a altura da coluna d'água. Tá? Voltei. Nesse aqui, nesse mesmo que você queria? Então, é a altura. Tá? Não é volume, não. Não depende do volume do líquido, depende só da altura dele. De nada. Tá? Só da altura. Isso significa que se eu tiver um recipiente com 50 mil litros, mas ele for gigantesco aqui assim, e ele tiver uma altura, tem muitos litros, né? Tem um volume absurdo, mas eu só tenho uma altura de 1 metro de água, aqui eu vou ter 2 ATM, que é o ATM atmosférico, né? Mais um ATM por causa... não, de 10 metros. De 10 metros eu vou ter só aqui, então, 2 ATMs, tá? Ou seja, não é o volume, porque isso aqui pode ter muita água, mas se essa altura for só 10 metros, só aumentou um ATM aqui. Tá? Depende só dessa altura, do H, não é do volume não. Tá bom? Bem, a experiência de Torricelli consiste no seguinte, ele encheu uma cuba de mercúrio e pegou também um tubo de ensaio e encheu de mercúrio. Tampou essa parte aqui, olha a animação que show, hein? E afundou tudo isso na cuba de mercúrio. Daí ele tirou o dedo dali e viu que isso aqui desceu uma certa altura, né? E daí ele mediu quanto que vale a altura da coluna de mercúrio. Pois é, eu fico brincando. Quando eu tenho tempo livre, eu brinco com a animação. Ele viu quanto era a altura desse mercúrio e ele começou a medir. Bem, essa é a pressão hidrostática, né, devido à coluna de mercúrio. Pontos de um mesmo líquido que estejam no mesmo nível estão submetidos a uma mesma pressão. Então, a pressão no ponto A, que é só por causa da coluna de mercúrio, é igual à pressão no ponto B, que está aberto para a atmosfera. Então, a pressão da coluna de mercúrio igual à atmosférica. E se essa experiência for feita no nível do mar, essa altura dá 76 centímetros. Ou seja, a pressão atmosférica local
é igual à pressão devida à coluna de mercúrio, 76 centímetros ou 760 milímetros. Tá? Então, foi isso que Torricelli fez. Físico, professor, músico, nadador de profundidade, animador. Tá me elogiando, né? Só porque eu ameacei. Só porque eu ameacei. Ó, continuando. É igual aqueles bebedouros de cachorro. Sim, exato. Igual aqueles bebedouros de cachorro. Exato. Isso mesmo. Que você vira o pote, ele fica de ponta cabeça, ele vai descendo devagarinho. Isso mesmo. Isso aí. O que... Tanto amor pelos meus dentes. O que você sente a 50 metros de profundidade? Você, na verdade, se acostuma. Quando você começa a ficar cada vez mais profundo, você se acostuma com a pressão exercida no teu corpo, tá? Não é que você tem uma sensação tão ruim, não, tá? Eu já nunca desci a 100 metros de profundidade para ver se realmente dá para sentir algo estranho, tá? Uma pressão tão forte assim, tá? Ó, pessoal, o paradoxo hidrostático. A pressão no fundo dos 3 recipientes é a mesma. Isso porque a pressão depende apenas da profundidade do H e não do volume do líquido, que muda dependendo do formato do recipiente. Isso que está atrás de você é um relógio, é uma impressão minha, é um relógio de Salvador Dalí, aquele que é todo derretido. É isso mesmo. Então, independente do formato do objeto, a única coisa que importa é a altura, que foi o que eu tinha comentado lá com aquela bacia gigantesca com muita água. Só depende da altura e não do volume, tá bom? Print. E vamos lá. Resumo para vocês, porque a gente viu muita coisa, né, nessa aula. Então, preparei um resuminho aqui. A pressão hidrostática é devida à coluna de água, do líquido, desculpa, e é μgh, pressão, densidade do líquido, altura da coluna do líquido. Já a lei de Stevin, quem está saindo da tua parede? Aquilo lá é um cavalo que eu fiz, que ele está saindo da parede, ó. Ele é a cabeça de um cavalo e a pata de um cavalo que eu fiz. Lei de Stevin. Então, ó, a lei de Stevin fala: a pressão em qualquer ponto é atmosférica local mais μgh. A pressão total num ponto do fluido é a soma da atmosférica local mais a pressão hidrostática. Então, aí está o resumão para vocês e vamos para os exercícios. Dúvida, gente? Dúvida, vamos lá. Joguei, finalizei, mas daí depois cansei. A parte final ficou muito chata. Que isso, Maju, imagina. Buenas, ok, beleza. Então, vamos lá. Exercício número 1. O esquema representa a experiência feita por Torricelli. A cuba e o tubo contém mercúrio líquido e tem como finalidade a medição da pressão atmosférica. O resuminho ajuda, né? Sim, sim, sim. Que é tanta coisa que vocês veem, daí pega só a parte principal no final, é bom. Sim. Então, aqui eu tenho uma coluna de mercúrio, 76 centímetros. Verificou-se nessa experiência aqui, ao nível do mar, a altura da coluna do mercúrio dentro do tubo foi de 76 centímetros para uma pressão de 1/10 a quinta newtons por metro quadrado, 1 atm, e uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas mesmas condições, substituindo-se o mercúrio por um líquido de densidade 8/10 a terceira quilogramas por metro cúbico, a altura da coluna do líquido dentro do tubo será igual a... Então, aqui eu tenho um outro líquido, ele está perguntando quanto que vai ser essa altura. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Deixa eu marcar ponto A e ponto B. Ponto A seria o ponto aqui. Ponto B estaria aqui fora. Então, a pressão da coluna do líquido é igual à atmosférica local. Se for o mesmo líquido, pontos que estejam à mesma altura têm a mesma pressão. Então, ó, ponto A e ponto B estão à mesma altura, mesma pressão. A pressão atmosférica local, então, é igual à pressão da coluna desse líquido aqui, que é μgh. A atmosférica local é 1/10 a quinta. O μ do líquido é 8/10 a terceira, né, que ele deu. A gravidade vale 10 e a altura, bem, a altura é o que eu quero descobrir. Nós fizemos isso já 2 vezes, né? A gente fez isso para o mercúrio, ali
no conteúdo da matéria que eu passei para vocês, e nós fizemos isso para a água também, tá? A mesma ideia, a mesma conta. Bem, aqui 10 a terceira com 10 dá 10 a quarta, com 10 a quinta sobram 10, 10 dividido por 8, e isso daí dá 1,25 metros, ou 125 centímetros. Alternativa certa, letra B. Então, é a mesma continha que a gente fez na teoria, tá? Só que agora a gente pegou a densidade do líquido que ele nos deu, mas a ideia é exatamente a mesma. Tá? Pergunto, gente, dúvida? Não? Tranquilo? Ok, então tá. Então vamos lá, continuando. Exercício número 2. A elevação do nível do mar causa um aumento de pressão no fundo do oceano. Considerando uma região em que as águas oceânicas estejam em repouso, que a aceleração gravitacional tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água do mar seja 1,03 gramas por centímetro cúbico, o aumento da pressão hidrostática no fundo do oceano, causada pela elevação do nível do mar de 17 centímetros, ocorrida no século XX nessa região, foi de aproximadamente. Então ele quer saber qual foi o aumento dessa pressão. Ele falou que a altura dessa água ela ficou 17 centímetros acima. Então, o aumento dessa pressão ela vai ser calculado como μGH, né? Essa altura de 17, a densidade da água, que ele já deu aqui e colocou em quilogramas por metro cúbico também. E, bem, esse H é o 17 centímetros ou 17 10 a menos 2 metros. O Mi, 1,3 gramas por centímetro cúbico ou 1,3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E vamos multiplicar tudo isso por H, né? Então fica 1,03 10 a terceira, vezes o G, que é 10, vezes o H, que é 17 10 a menos 2. Daí acabou a questão, né? Só. Vamos pegar o 10 a terceira, 10, 10 a menos 2. Isso daqui vai dar 10 a segunda. E multiplicar o 17 vezes 1,03. Dá 17,51 10 a segunda. Ou 1,751 10 a terceira. Alternativa certa, letra C. Então, ele falou, a profundidade, o fundo do oceano, a elevação do nível do mar ficou em 17 centímetros acima no século XX, e ele pediu qual é o aumento da pressão por causa desses 17 centímetros a mais. Aumento da pressão devido à pressão hidrostática, MGH. De onde eu tirei o 10 a terceira? De onde eu tirei o 10 a terceira? Cadê? Porque aqui está errado, né? Tinha que ser 10 a terceira, 1,3, 10 a terceira. Aqui está faltando um 10 a terceira aqui. Tá? Tá faltando um 10 a terceira. No note a dot está errado, tá? Eu vi rapidinho, não notei que está faltando aqui um 10 a terceira. Tá? Quando você precisar transformar, gente, pega o grama e transforma em quilograma, pega o centímetro e transforma em metro e vai brincando assim, tá bom? Nesse caso, tudo foi transformado para metros por conta da unidade Pascal. Exato, isso mesmo, isso aí. Eu tenho que trabalhar no SI porque Pascal é Newton por metro quadrado. Então, me obriga a trabalhar 100% no SI, tá? No Sistema Internacional. Dúvida, gente? Dúvida? Tranquilo? Ok, beleza. Daria para fazer por porcentagem, já que 17 centímetros é 25% de 76. Então, mas mas ó, você tá confundindo, porque o 76 você poderia fazer por metro. Tipo, 17 centímetros é 17%
de 1 metro, e daí 10 metros um ATM, 17% de 1 metro, daí X ATM. Você poderia fazer regra de 3 aí, com a água, não com mercúrio, tá? Porque esse 76 que você está usando é para mercúrio, e aqui é água, tá bom? Então, teria que usar da água. Sem falar que ia dar um micro erro, porque você estaria usando 1, né? Sendo que ele está falando que a densidade dessa água é 1,03, que a água salgada, água do mar, é um pouquinho mais densa do que o normal, tá? Mas esse erro você provavelmente não ia encontrar a alternativa certa, porque é um erro muito, muito, muito pequeno, tá bom? Mas você tinha que fazer com o da água, não com o do mercúrio. Daí daria assim. Ok, então vamos lá. Exercício de nada, imagina. Seria melhor lembrar melhor da fórmula, MGH, porque você tem que usar a fórmula, tá? A lei de Pascal usa o MGH, então, no final das contas. Ok, vamos lá. Terceiro exercício. 3 líquidos immiscíveis permanecem em equilíbrio no interior de um tubo em formato de U. As extremidades do tubo são fechadas e onde não há líquido, há vácuo. Os líquidos 1, 2 e 3 têm densidades respectivamente iguais a D1, D2 e D3. De acordo com a disposição das colunas líquidas, a densidade do líquido 2 em relação às densidades dos outros líquidos equivale a... Bem, se é a densidade do líquido 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um ponto aqui, ó, exatamente no finalzinho do líquido 2. Vou chamar de ponto A, e daí eu vou ter que marcar o mesmo ponto aqui no líquido 3, tá? Mesma altura, mesma pressão. Então, aqui está A, 2 e o B, né? Tudo nesse mesmo líquido rosa aqui, roxo, no líquido 3. Então, vamos usar a lei de Stevin para isso. A lei de Stevin fala o seguinte, ó, se é a mesma altura do líquido, é a mesma pressão. Então, pressão no ponto A igual no ponto B. E a pressão no ponto A vai ser a pressão toda aqui, ó, ou seja, a pressão do 1 mais a pressão do 2. E a no ponto B vai ser a pressão só desse 3 aqui com a altura Hzinho. Então, do A vai ser densidade do 1 vezes gravidade vezes a altura H, mais a densidade do 2 vezes a gravidade vezes essa altura, que é 2H, e isso é igual à densidade do 3 ali, ó, que é Hzinho só. Densidade do 3, GH. Todo mundo tem G, todo mundo tem H, e isso significa que a gente vai poder cortar um monte de coisa, né? Deixa eu cortar aqui, ó, G com G com G. Posso cortar H com H com H. E daí, eu já tinha colocado para cortar no slide. E daí vai ficar D1 mais 2D2 igual a D3. 2D2 igual a D3 menos D1. D2 igual a D3 menos D1 dividido por 2. Tá? Então, relativamente tranquilo o exercício. O problema é como que eu começo ele, né? Visto que ele estava pedindo do líquido 2, pega o fundo do 2 e fala a pressão nesse ponto igual a pressão nesse outro ponto aqui. Esse é o start, tá? D2, mas mantém o respeito. Nossa senhora. Essa é antiga, hein? Puta, mano. É antiga. Então, D2 é D3 menos D1 dividido por 2. Dúvida, gente? Dúvida? Não? Ok. E eu acho que hoje a gente vai conseguir finalizar a aula também tranquilo. 18h35, né? Que a gente acaba a aula. Acho que vai dar certo. O manômetro é um aparelho para medir a pressão de um gás contido no interior de um recipiente. A pressão atmosférica local vale 70 centímetros de mercúrio e a altura H vale 20. A pressão do gás vale em centímetros de mercúrio igual a... Bem, pessoal, o exercício ele foi muito, muito legal. Ele já colocou os pontos A e B, ó. Tipo, 0 de trabalho, né? Você marca o ponto A aqui, marca o ponto B e fala. Fala o quê? O que eu posso falar entre o ponto A e o ponto B? E aí? O que eu posso falar entre o ponto A? Perfeito, Christian, Ana,
Perfeito, Sofia. Maria Alice, perfeito, Rodrigo. Isso mesmo. Todo mundo show? Isso aí, Rick. Eu posso falar que os pontos A e B, se eles pertencem ao mercúrio, a pressão no ponto A igual à pressão no ponto B. No ponto A, em cima dele tem o gás. Então, a pressão no ponto A é a pressão do gás. No ponto B, eu tenho a atmosfera mais a coluna de líquido, tá? Então, cuidado com aquela boca do tubo que é aberta, porque você tem que sempre pôr a atmosfera. Então, ó, na extremidade aberta do tubo, a pressão na superfície do líquido é igual à pressão atmosférica. Então, aqui em cima eu já tenho a atmosférica que ele deu. Ele falou que é 70 milímetros de mercúrio, e isso tudo aqui é 20, né? Então, PA igual a PB, o PA é a pressão do gás. E o PB vai ser tanto a atmosférica quanto a coluna do líquido. Ou seja, a pressão do gás vai ser 70 mais 20, 90. E acabou. Olha que maravilha essa questão. Ele já deu os pontos-chave ali para a gente, ponto A e B. E daí era só pegar a atmosférica local, somar com essa altura de 20 centímetros. E acabou. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? É, bom, né, esse exercício. Bom, bom. Bem, pessoal, por que você só soma a altura? Obrigado, obrigado você. Ó, porque isso daqui é mercúrio, né? Ele falou que é mercúrio, essa coluna de líquido. Então, se aqui eu já tenho 70, uma pressão relacionada a 70, peraí, ele falou 70? Falou, 70 centímetros de mercúrio, essa coluna de líquido vai dar mais 20 centímetros de mercúrio, tá? Então, só isso. De nada, de nada. Tchau, Fernando. Falou, boa semana para vocês, tá? Eu vou voltar para a questão 1. Então, ó, deixa eu só me despedir de todos. Pessoal, bom final de semana a todos. A gente se vê semana que vem. Mostrei você para minha mãe e comentei. Eu não posso falar isso. Ok, vou voltar na 4 rapidinho. Falou, Christian. Pois é, acabei a aula 1 minuto antes, ó. Show. 4. Obrigado, Jenny, para você também. Não, eu nem tenho jogado muito. Não adianta passar PCN, não. A aula passa rápido, que bom, show. Aonde que ele falou que é Mercúrio? Aqui, ó, na imagem está escrito Mercúrio. Falou, Carol, Leonardo, tchau, tchau. Ó, aqui na imagem, tá? Eu vou voltar para o exercício 1 que pediram, tá? Então, eu vou voltar lá. Tchau, gente. Bom final de semana, bom treino, Jenny, e a gente se vê semana que vem. Obrigadão por serem tão participativos na aula. É a melhor aula da semana. É sério. Ok, aqui está o primeiro exercício. Pois é, não, é sério. Quem pediu para eu voltar para o 1, fala aí, avisa aí que tirou um print, senão eu vou ficar aqui viajando. Ah, que bom, Luísa, que bom. Voltar na 3? Estamos com física, isso mesmo. Eu vou voltar na 3 então. Eu também fico, Igor. Eu também fico feliz. É isso, 3. Quem pediu? A Patrícia. Ok. Então, gente, tchau, tchau. Até semana que vem, tá? Abração a todos. Foi? Tchau, Scooby. Até semana que vem. Tchau, Elza, Marielice. Bom final de semana. Tchau, tchau.